Nessa última sexta-feira, dia 7 de março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu alguns representantes de vários países das Américas lá no seu resort na Flórida. Reuniu Argentina, Equador, El Salvador, Bolívia, Chile, dentre outros, mas ele não convidou uma tríade: Brasil, México e Colômbia, 3 dos maiores países inclusive. Isso pode significar uma invasão dos Estados Unidos no Brasil. Por quê? Antes de mais nada, eu quero que você entenda que no jogo internacional existe uma disputa de influência, onde os Estados Unidos tentam dominar os países ocidentais e a Rússia e China tentam dominar os países orientais. É como se fosse um jogo de tabuleiro, onde cada lado tenta ganhar poder através de aliados, através de áreas estratégicas, recursos, como por exemplo petróleo, inclusive é um dos motivos do Irã ter sido invadido. É algo que, ao meu ver, não faz o menor sentido. Ao meu ver, as grandes potências, elas deveriam tentar tornar o mundo um lugar mais próspero. Só que não, é muito mais um jogo de poder, onde eu quero ser maior, eu quero ser o cara que dá as cartas, enfim, é o que acontece. Ser humano lutando para ter cada vez mais poder. Mas onde que entra o Brasil nesse jogo todo? A verdade é que o Brasil, ele é um dos principais exportadores de petróleo e alimento para a China. E as movimentações elas já começaram. Para começar com o escudo das Américas, que é o motivo dessa reunião que teve lá no resort de golfe do Trump. Ele anunciou uma coalizão militar com o propósito de combater o narcotráfico. E coincidentemente, nessa semana saiu uma reportagem de que os Estados Unidos estão preparando uma designação ao PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O Departamento de Estado americano divulgou hoje uma nota em que classifica o PCC e o Comando Vermelho como ameaças significativas à segurança regional. E essa classificação é a mesma que deram para o Trem de Aragua da Venezuela, para o cartel de Los Soles e para os cartéis mexicanos antes deles lançarem operações militares. E essa classificação é porque eles estão linkando o PCC ao Hezbollah, que agora é inimigo dos Estados Unidos por conta da guerra entre o Irã e o Líbano. E nesse contexto de guerra, frente a essa reunião onde existirão os escudos da América, fica uma situação meio delicada, porque é uma fórmula que os Estados Unidos utiliza de maneira recorrente. Ele classifica como organização terrorista, lembrando que o PCC tem em todos os estados do Brasil, Comando Vermelho também. Então é uma forma lícita de eu dizer, estou invadindo o Brasil, mas é para acabar com o narcotráfico. Vai ter gente que vai dizer, nossa, os Estados Unidos eles querem nos salvar. Ninguém está nem aí para o Brasil e para os brasileiros. O que eles querem é um motivo para invadir, para que eles tomem o poder e ditem, agora eu não forneço mais alimento e petróleo para a China. A única busca é por poder, não é para salvar. O Trump está cagando para você. Não é desejável um cenário de guerra. Se você tem 2 neurônios só na cabeça, o resto morreu com sei lá o que você tem usado, um cenário de guerra ele não é desejável. A bomba que teve no Irã, óbvio, o Irã é um estado, sim, terrorista. Ele censura pessoas, mata pessoas, é horroroso o que fizeram. Mas um cenário de guerra, ele acontece coisas absurdas. Nunca teve uma guerra dentro do Brasil, nesse cenário. Graças a Deus. Não deseje isso. O Irã enterrou hoje dezenas de crianças que morreram num ataque atribuído a Estados Unidos e Israel. No Irã, 2 das bombas que caíram lá foram numa escola. Morreram mais de 15 mil crianças. Não é legal, guerra não é legal, não deseje isso. O ministro das Relações Internacionais do Brasil, que é o Mauro Vieira, ele já ligou para o Marco Rubio para tentar barrar essa designação, porque isso abre uma justificativa para que tenha uma intervenção militar. Imagine que fosse na sua cidade, que o seu filho estivesse na escola, a professora, quando caiu a bomba, ficaram guardados num determinado local, com todas as crianças, as professoras ligaram para seus pais para eles irem buscar os seus filhos e caiu a segunda bomba. As crianças estavam mutiladas, estão fazendo teste de DNA ainda para tentar identificar o corpo de quem que morreu. Enfim, cenário de guerra não é legal. No mundo hostil, eu preciso sim estar preparado. Eu acho particularmente um absurdo o Brasil ele não ter uma bomba nuclear, porque querendo ou não, você ter um poder bélico forte é igual você olhar para um cara, pô, o cara grande, forte, você não vai mexer com ele, entendeu? Por mais que você até consiga fazer alguma coisa, você não vai mexer com um cara grande e forte, você pode se ferrar nessa, entendeu? Só que o Brasil, ele não é um cara grande e forte. O Brasil, ele, nos últimos anos, ele investe valores pífios. Só pra você ter uma ideia, os Estados Unidos investem 40 vezes mais em armamento do que o Brasil. Mas a gente não tá organizado aqui. A gente gasta muito com o hipersalário de ministro, a gente gasta muito com a ineficiência
do Brasil ingerir as suas contas públicas. 92% da arrecadação de impostos previstos para 2026, ela já está colocada em contas fixas. Então o Brasil, ele tem muito idiota no poder, discutindo se eu devo falar ele, ela ou elo, discutindo pronome neutro, discutindo assuntos completamente inúteis. Projetos mais importantes que nós poderíamos estar votando no plenário da Câmara que não a transferência da capital federal durante um dia simbolicamente para Salvador. Redução da maioridade penal, retirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, reduzindo drasticamente os poderes do ministro Supremo, fim de decisão monocrática, tá pronto, o Senado mandou, o presidente quiser pautar agora pauta, mandato para ministro Supremo, fim de super salário, PEC contra IPVA, aumento de pena de furto, roubo e receptação, que eu já aprovei aqui, já aprovei no Senado, só falta a última aprovação aqui, aumento de pena para estupro, para importunação sexual, para maus tratos a animais, acabar com progressão de regime, acabar com visita íntima, colocar um limite, eu apresentei essa emenda constitucional, de que é proibido aumentar imposto. Se aumentar a arrecadação, precisa ser convocado um plebiscito pro povo decidir se eles recebem um cheque de volta na casa deles ou se deixam o governo gastar aquele excesso de arrecadação. Gente, só de cabeça eu consigo puxar trocentos projetos mais importantes do que a gente tá votando isso. Eu preciso começar a tratar de problemas reais, como por exemplo, sim, nós transformarmos o PCC e o Comando Vermelho e todas as organizações criminosas em terroristas e começar a tratar eles como tal. A partir do momento que eu tenho organizações terroristas que têm o seu hino próprio, têm água própria, luz própria, a lei, você não pode entrar na favela com um capacete. Cara, você tem a própria lei dentro da favela. Isso é um Estado invasor. E o Brasil deveria tratar o PCC como um grupo terrorista. E não ficar esperando que alguém de fora venha e faça alguma coisa. Se você está esperando, querendo, desejando que os Estados Unidos façam alguma coisa, eu garanto para você que você vai se arrepender profundamente, porque vai morrer muita gente inocente, muito mais do que se nós tomássemos vergonha na nossa cara, botasse arma na mão de policial, colocasse uma justiça que fosse eficiente, não colocasse ladrão e criminoso de volta na rua, invadisse essas favelas e acabasse com essas organizações. Se nós não tomarmos conta da nossa própria casa, eu estou abrindo espaço para que outra pessoa venha e tome conta. Isso não é bom, porque é a nossa casa, não é de outra pessoa. Ou você, se você não cuidar direito da sua mulher, você quer que venha outro e cuide dela. Desculpa, isso é desejável? Eu acho que você não deseja isso, né? Então, você também não deseja que venha alguém entre no teu país e tome as rédeas da situação toda. Existe uma possibilidade real do Brasil ser invadido e, mais do que isso, ser invadido com o aval de todos os nossos vizinhos. E, infelizmente, a gente está cercado pelos países que estavam, inclusive, presentes lá nesse resort do Trump. Mas eu quero ouvir tua opinião, quero saber o que você acha sobre isso que eu falei aqui. Lembra de você se inscrever no canal. Lembrando, eu não sou o rei da verdade, cara. Aqui é a minha opinião, e a minha opinião, possivelmente, ela tem várias falhas. Então, o meu objetivo aqui é pensar mais. Por isso que o nome desse canal é Pensar Mais. Então, deixa o like, se inscreve e bora pensar mais.